Eu não tive avós porque quando eu nasci eles já tinham morrido, mas o professor João dos Santos dizia muitas vezes, com muita razão, que uma criança não pode viver, não pode sobreviver sem ter uma avó e uma aldeia. Se não os tem de os inventar. E foi o que eu fiz. A minha avó era uma pessoa extraordinária, era uma prima muito afastada e que me ajudou imenso e que eu acorria sempre e ainda hoje sinto muita falta dela. A aldeia, quer dizer, isso aí eu fazia assim, conta que eu tinha um grande corredor em casa que aquilo era um bocadinho de aldeia, punha assim umas coisas para brincar e tal, pronto. Os meus netos já não precisaram nada disso, porque avós, realmente, eles, não é para me gabar, mas têm duas excelentes avós e viveram em Inglaterra, em Chicago, em não sei o quê, e depois vieram para uma aldeia, que é a aldeia das Lapas, ao pé de Torres Novas. E aquelas criaturas que vinham de Chicago, eu lembro perfeitamente da minha neta mais velha dizer: eu vou gostar de estar aqui, porque assim, lá em Chicago não podia ir sozinha para lá nenhum. Aqui posso, era que ela estava muito feliz porque ia sozinha para toda a parte. Eu percebo isso. E depois eu tenho uma relação extraordinária com todos os meus netos, eles já são adultos. A mais velha trabalha num laboratório em Cambridge, chegou cá a Ericeira de ontem. Já não estava com os meus 4 netos juntos, sei lá há quanto tempo, estão todos fora. Mas é sempre muito bom estar com eles, porque é assim, quando eles viviam em Inglaterra, em Leicester, de resto a minha neta mais nova nasceu lá, havia uma livraria que tinha assim um cartaz enorme, onde davam as 3 regras de ouro de uma grande avó. Primeiro, dá-lhes amor. Segundo, dá-lhes doces. Terceiro, manda-os para casa. E foi sempre isso que eu fiz. Quer dizer, eu só estava com os meus netos se podia estar com eles, quer dizer, se não tinha mais nada para fazer, e então estava o dia todo com eles e a gente fazia coisas loucuras imensas e tudo, e assim é que é, porque estar como se fosse o hotel onde eu estou a fazer os trabalhos, ou nada, e eu isso não tenho vocação nenhuma. E portanto, é melhor estar com eles menos tempo, mas o tempo todo, do que estar a pensar em outras coisas. E realmente eu tenho assim uma relação com eles. A minha neta mais velha, eu sou sempre a primeira a saber tudo da vida dela, mas sempre. Quando ela começou a namorar, depois ela veio cá a Portugal, nós fomos lá buscar ao aeroporto, e ela desceu e tal, e depois foi-me assim de lado e disse: vou a apontar para os pais, já lhes podes dizer que eu disse-lhes ontem. Disse: boa, então já posso falar. Comigo a mesma coisa, ela foi a primeira pessoa, quando eu encontrei o meu segundo marido, ela foi a primeira pessoa a saber. E portanto, quando depois eu mostrei, quer dizer, fui dar um jantar para apresentar, ela sorriu-se e o meu filho perguntou-lhe: Adriana, tu já sabias? Ela disse: já. Sei porque é que não disseste nada, porque não era o meu segredo. Ora, toma. Mas tem sido sempre assim, é assim uma relação com eles extraordinária. É ótimo que eles chegam agora mais uns diazitos, todos, depois cada um vai à sua vida, está em Chicago, está em Munique, o outro está em Inglaterra, é a vida deles, claro. E portanto é muito bom tê-los assim pouco tempo, infelizmente, mas todos juntos, isso é muito bom. Eu conheço o Nelson já há bastantes anos. Ele trata-me por avó, ele trata-me por neto, embora ele seja mais novo, mas enfim, mais ou menos da idade dos meus filhos, mas pronto, é o meu neto. E temos daquelas amizades que eu acho que são mesmo importantes, que é, portanto, como se costuma dizer, amigo não empata amigo, e isso é que eu acho bom, ninguém tem obrigação nenhuma de fazer seja o que for. Depois, quando foi do confinamento, e eu uma vez liguei-lhe e disse: o que é que eu hei de fazer para não andar a ter com a cabeça nas paredes, não é? E então ele teve uma ideia, se a gente fizesse uma espécie de diário dos dias que passamos confinados, o que é que a gente se lembra. E foi assim que começou. Ele escreveu o primeiro capítulo, eu respondi, depois mais outro, eu respondi, e começámos a ver que aquilo tinha muita leitura lá no Facebook. E havia até mesmo pessoas que nos davam ideias. E aquilo, quando a minha editora viu que aquilo se lia tanto, que havia tanta gente a ler aquilo, disse-nos: quando vocês acabarem isto, a gente publica. Nós conhecemos efetivamente há praticamente 7 anos. Eu tenho um projeto que se chama retratoscontados.pt, que fala da valorização dos avós, a importância da ligação entre avós e netos. E a Alice Vieira foi uma das minhas entrevistadas
E nós dizemos muitas vezes, na brincadeira, foi amor à primeira conversa. Até que um dia eu disse, olha, se eu já não tenho avós há mais de 35 anos, posso tratá-la por avó? E ela disse, claro que sim, que faz sempre falta um colo de uma avó a um neto. E foi aqui que a nossa amizade realmente foi se aproximando cada vez mais e já está a somar quase 7 anos. Há 7 anos dei comigo a pensar nos meus avós e que não existia nada sobre avós e netos. Foi aí que fui pesquisar e, efetivamente, os avós de hoje em dia, os que são analfabetos, que são aqueles que não estão nas redes sociais, são aqueles que não estão online, não tem nada a ver com aqueles que não sabiam ler nem escrever há uns anos atrás. E então foi aí que criei a iniciativa retratos-contados.pt, que no fundo estou a criar uma biblioteca de avós, porque através das histórias dos avós e netos nós conseguimos fazer uma viagem à história de Portugal. Só através das histórias que são partilhadas dos avós e dos netos destas décadas, nós conseguimos perceber como é que eram os hábitos de há uns anos e comparados com os hábitos de hoje em dia.